Olá, novamente aqui para a gente continuar mais um passo na aula, mais um passo em direção ao conhecimento, né? Então, na última aula falamos dos 12 apóstolos. Agora vamos entrar mais a fundo no começo dos trabalhos, tá? A ordenação dos 12. O poder deste reino não constituirá da força de exércitos, nem do poder de riquezas, mas sim da glória do Espírito Divino, que virá para ensinar as mentes e governar os corações dos cidadãos renascidos do reino celeste, os filhos de Deus, essa fraternidade, cujo grito de batalha será paz na terra e boa vontade a todos os homens. Então o mestre colocou as suas mãos na cabeça de cada um dos apóstolos. Depois de abençoá-los, Jesus estendeu suas mãos e orou: Meu Pai, agora te trago estes homens, meus mensageiros. Eu o escolhi para que saiam e me representem como eu vim representar-te. E agora, meu Pai, dá sabedoria a eles, pois eu coloco todos os assuntos do reino que virá nas mãos deles. Então, olha só a responsabilidade que foi passada aos apóstolos, homens comuns, pescadores, comerciantes, pais de família, tementes de Deus, né? E eu gostaria, se for da tua vontade, de permanecer na terra por um tempo para ajudá-los nos teus trabalhos para o reino. E novamente, meu Pai, agradeço a Ti por ter estes homens, e eu os confio à Tua guarda enquanto eu vou terminar o trabalho que me encarregasse de fazer. Assim foi a ordenação dos 12 apóstolos, e em seguida Jesus falou: Tendes a missão de salvar os homens, não de julgá-los. Ao final da vossa vida terrena, todos deveis esperar misericórdia. E pois peço-vos que durante a vossa vida mortal demonstreis misericórdia para com todos os vossos irmãos na carne. O chamado Sermão da Montanha não é o Evangelho de Jesus. Ele contém muitos ensinamentos úteis, mas foi feito como instrução aos seus 12 apóstolos. Lembrando que houve uma preparação de pelo menos aí 5 meses, né, antes que eles saíssem para falar às multidões, tá ok? Então, muito tempo de instrução Jesus dava a eles. Foi a missão pessoal do Mestre para aqueles que iriam pregar o Evangelho e que aspiravam representá-lo no mundo dos homens, do mesmo modo que ele, tão eloquente e perfeitamente, representava o seu Pai. Sem uma meta digna, a vida fica desinteressante, torna-se inútil e resulta em muita infelicidade. Ou seja, precisamos de um objetivo de vida, senão a vida fica desinteressante. Do Sermão da Montanha ao discurso da última ceia, Jesus ensinou os seus seguidores a manifestar o amor paterno mais do que o amor fraterno. O amor fraterno seria amar o teu semelhante como a ti próprio. Isso seria um preenchimento adequado da regra de ouro. O afeto paterno, todavia, requer que tu ames os teus semelhantes mortais como Jesus te ama. Amar ensinando. Jesus ama a humanidade com um afeto dual. Ele viveu na Terra como uma personalidade de duas naturezas, a humana e a divina. Como Filho de Deus, ele ama o homem com um amor paterno. Ele é o Criador do homem, o seu Pai neste universo. Enquanto Filho do homem, Jesus ama os mortais como um irmão. Ele foi verdadeiramente um homem entre os homens. Durante essas exortações aos 12 apóstolos, Jesus buscou revelar
esse novo conceito do amor paterno, do modo como ele se relaciona a algumas atitudes emocionais preocupadas em fazer numerosos ajustamentos sociais para o meio ambiente. Para uma criança, a felicidade é a satisfação de um desejo de prazer imediato. O adulto está disposto a semear os grãos da renúncia, com o fito de ter colheitas subsequentes de maior felicidade. E assim é revelado que as beatitudes do Sermão da Montanha são baseadas na fé e no amor, e não na lei, na ética ou dever. Depois de entrar no jardim e se reunir os apóstolos diante de si, Jesus ensinou-lhes outras coisas mais, e disse-lhes: Achais difícil receber a minha mensagem, porque quereis construir um novo ensinamento diretamente em cima do antigo, mas eu declaro que deveis renascer. Então esse era o maior desafio, dos apóstolos, que estavam acostumados com uma religião mais antiga. E o grande desafio era aceitar os ideais de Jesus ao dizer que precisavam se renascer, que a nova religião, o evangelho do reino de Deus, era o amor e a fraternidade, e não o medo de um Deus que precisava ser toda hora apaziguado. Isso era muito difícil de se colocar na mente das pessoas que viviam naquela época, porque existiam séculos e séculos de uma religião engessada, Era muito difícil. Durante essa semana de aperfeiçoamento, muitas vezes Jesus repetiu aos seus apóstolos os dois grandes motivos da sua missão pós-batismal na terra, que era revelar o Pai ao homem e conduzir os homens para que eles se tornem conscientes da filiação, da compreensão pela fé de que são filhos do Altíssimo. Missão era dizer que somos todos iguais, que não existe essa questão de Messias e libertador. Ele nunca cessou de prevenir aos seus discípulos contra as más práticas da represária. Ele desaprovava totalmente a vingança, a ideia do acerto de contas, e não aprovava a ideia de olho por olho e dente por dente. Ele rejeitava todo o conceito de revanche privada e pessoal, atribuindo essas questões ao governo civil, por um lado, e o julgamento de Deus por outro. Ele pregava uma divisão, que o Estado cuidasse dessas questões e que coubesse ao homem simplesmente fazer a vontade de Deus. Amai os vossos inimigos e lembrai-vos das asserções morais da irmandade humana, a inutilidade do mal. Um erro não se torna acerto pela vingança. Não cometais o erro de responder ao mal com as próprias armas dele. Tende fé, confiança no triunfo final da justiça divina e da bondade eterna. Jesus não foi, portanto, um reformador político. Ele não veio para reorganizar o mundo, e mesmo que tivesse feito reformas, teriam elas sido para aquele povo daquela geração. Os rabinos judeus há muito vinham debatendo sobre a questão: quem é meu próximo? Jesus apresentou a ideia da bondade ativa e espontânea, um amor pelo semelhante, que fez expandir a noção que o próximo, o vizinho, a ponto de incluir o mundo inteiro. Mas, com tudo isso, Jesus estava interessado apenas no indivíduo e não nas massas. Jesus não era sociólogo, ele apenas trabalhou para romper todas as formas de isolamento egoísta. Ele ensinou a simpatia da pura compaixão. Micael de Nébadon é um filho dominado pela misericórdia. A compaixão é a sua natureza mesma. Jesus trabalhou
viveu e transacionou no mundo do modo como ele encontrou. Ele não foi um reformador econômico, embora frequentemente chamasse a atenção para a injustiça da distribuição desigual de riquezas. Jesus não atacou os ensinamentos dos profetas hebreus, nem os dos moralistas gregos. O mestre reconheceu muitas coisas boas que esses grandes instrutores representavam, mas ele havia vindo à Terra para ensinar algo mais. Jesus não queria simplesmente produzir um homem religioso, um mortal ocupado integralmente com os ensinamentos religiosos e movidos apenas por impulsos espirituais. Os ensinamentos de Jesus a esse respeito têm sido deturpados grosseiramente e bastante adulterados durante todos esses séculos da era cristã. A coisa que João aprendeu com os ensinamentos nesse dia foi que a essência da religião de Jesus consistia na aquisição de um caráter compassivo. Jesus sabia que os homens são diferentes uns dos outros e ensinou isso aos seus apóstolos. Jesus sempre insistiu que a verdadeira bondade deve ser inconsciente, que ao fazer a caridade não se devia deixar que a mão esquerda percebesse o que faz a mão direita. E mesmo hoje, os ensinamentos de Jesus permanecem fora de todas as religiões. Olha que frase impactante aqui, né? A sua religião nunca se tornou cristalizada em credos e leis teológicas. Ele não deixou uma linha escrita atrás de si. Jesus falou demoradamente a eles, tentando mostrar aos 12 o que eles deviam ser, não o que fazer. Eles conheciam uma religião que lhes impunha que só fizessem determinadas coisas como meio de alcançar a salvação. E vejam que isso ainda é bastante atual nos dias de hoje, né? João perguntou a Jesus: Mestre, o que é o reino dos céus? E Jesus respondeu: o reino dos céus consiste nesses 3 elementos essenciais. O primeiro, o reconhecimento do fato da soberania de Deus. Segundo, a crença na verdade da filiação a Deus. E terceiro, a fé na eficácia do supremo desejo humano de fazer a vontade de Deus, de ser como Deus. Essa é a boa nova do Evangelho, a de que pela fé todo mortal pode ter esses elementos essenciais da salvação. Não importa, né, o que o mortal fez e qual era o estilo de vida dele, né? O importante é a vontade de mudar. Começando o trabalho público. Pouco antes de partir, os apóstolos se perderam do mestre e André foi atrás dele. Depois de uma busca breve, encontrou-o sentado em um banco na praia. Jesus estava chorando. Muitas vezes os 12 haviam visto o mestre demonstrando aflição e haviam presenciado em breves momentos suas preocupações. Nenhum deles, entretanto, o havia visto chorar de fato. André ficou um tanto assustado de ver o mestre atingido desse jeito, na véspera da partida deles para Jerusalém, e atreveu chegar até Jesus e perguntar: neste grande dia, mestre, quando nós estamos para partir rumo a Jerusalém, no intuito de proclamar o reino do Pai, por que choras? E Jesus, voltando com André para junto dos 12, respondeu: eu me entristeci apenas porque ninguém da família do meu pai José lembrou-se de vir para nos desejar boa viagem. Fora Ruth, que visitava o seu irmão José, todos os outros membros mantiveram-se afastados por orgulho, desapontamento, maus entendidos ou pequenos ressentimentos que eles se permitiram ter em resultado de mágoas. Ou seja, o que aconteceu nesse momento? Jesus passou muitos meses preparando os apóstolos
para saírem e pregar o Evangelho mundo afora, né? E todos sabiam disso, tá? Mas a família de Jesus, né, por causa de todas aquelas questões passadas, né, mágoas, desapontamentos sobre o modo como Jesus pregava o Evangelho, fez com que todos se afastassem dele, exceto Ruth. Ruth foi a única que ficou mais ao lado de Jesus, convivendo com ele. Ruth, que fora a irmã mais nova, né? E Jesus, no meio de toda essa missão, né, ficou muito entristecido que no grande dia em que eles iriam sair mundo afora, né, ninguém fora visitá-lo, ninguém fora desejar boa sorte, né? Isso magoou muito o Jesus humano. O nosso Pai também se assenta em um trono, mas não um trono feito pelas mãos. O trono do infinito é a eterna morada do Pai no céu. Ele completa todas as coisas e proclama as suas leis de universos a universos. E o Pai também governa nossos corações dos seus filhos na terra, pelo Espírito que Ele enviou para viver dentro das almas dos homens mortais. Jesus retratou a conquista pelo sacrifício, o sacrifício do orgulho e do egoísmo. Ao mostrar misericórdia, ele almejava retratar a libertação espiritual de todos os ressentimentos e mágoas, raiva, ambição de poder pessoal e vingança. Ensinando sobre o Pai. A pergunta de Tomé: quem é esse Deus do reino? E Jesus respondeu: Deus é o vosso Pai, e a religião, meu Evangelho, nada mais é, nem nada menos do que o reconhecimento que vós sois o Filho dele. E eu estou aqui entre vós na carne para tornar claras essas ideias por meio da minha vida e do meu ensinamento. Jesus também buscou libertar as mentes dos seus apóstolos da ideia de oferecer sacrifícios animais como dever religioso. Aqueles homens, no entanto, eram lentos para compreender o que ele queria dizer. Jesus falou aos seus colaboradores sobre as 3 formas de aflição que eles encontrariam e explicou como deveriam ministrar a todos aqueles que sofrem a tristeza das doenças humanas. Ele ensinou a reconhecer as doenças da carne, que são aquelas aflições consideradas como sendo doenças físicas, as mentes perturbadas, aquelas aflições não físicas que foram consideradas posteriormente como perturbações emocionais e mentais, a possessão de espíritos malignos. De semana a semana, de mês a mês, durante todo o ano, os apóstolos deram mais e mais atenção à ministração da cura dos doentes, para assegurar o reconhecimento do seu Pai no desdobrar do plano do reino. Jesus explicou que propositalmente havia ignorado os grandes homens da terra. Ele começou o seu trabalho com os pobres, a mesma classe que tinha sido tão negligenciada pela maioria das religiões. Ele não desprezava nenhum homem. O seu plano abrangia o mundo inteiro e era, de fato, universal. Ele anunciou que havia vindo para funcionar como um instrutor enviado do céu para apresentar a verdade espiritual à mente material. E isso foi exatamente o que ele fez, sendo um instrutor, não um pregador. Jesus falava diretamente à alma dos homens. Ele era um instrutor dos espíritos dos homens, mas instruía por meio da mente. Ele viveu com os homens. Os apóstolos estavam começando a reconhecer a amizade espontânea de Jesus. Embora o Mestre fosse de aproximação fácil, ele vivia sempre independentemente de todos os seres humanos. Jamais sequer, por um momento, ele foi dominado por qualquer influência mortal ou sujeitou-se ao débil julgamento humano. Ele não dava atenção à opinião pública e não era influenciado pelo elogio. O Mestre raramente parecia surpreender-se
Nunca se mostrava agitado, vexado ou desconcertado. Ele nunca precisou pedir desculpas a nenhum homem. Algumas vezes ficava triste, mas nunca desalentado. Então, esse foi o início dos trabalhos de pregação, né? Jesus preparou esses homens para sair mundo afora, né? Eles conversavam todos os dias, Jesus tirava todas as suas dúvidas, né? E assim foram o início dos trabalhos. Muito obrigado e até a próxima.